Opa, então aí, entrando. E vamos ao vivo. Boa noite, olha aí, a tia Sara já tá aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite. Olha aí a família entrando. Isso, boa noite. Boa noite, Anne, tudo bem? Boa noite, tio. Tudo bom, tio? Boa noite. Boa noite, tia Luz, tudo bem? Boa noite, tia Daisy. Feliz sábado! Como é que vocês estão? Bom sábado! Mais uma sexta, né? Da nossa live, motivos para continuar. E hoje nós vamos ter mais um tema gostoso. E hoje eu vou já vou chamar aqui os nossos convidados, né? E especialmente uma convidada já está aqui, né? Olha quem está aqui junto aqui. Já vou chamar aqui o Samuel e a Natália, deixa eu já chamar eles aqui para a gente já fazer uma introduçãozinha aqui do nosso tema de hoje. Deixa eu chamar aqui Samuel. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Samuel, vê se chegou aí para você o convite. Vamos ver se vai dar certo. Opa, agora deu certo. Boa Olá, boa noite. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Feliz Então, sábado. Bom sábado. sábado. Feliz sábado, tudo bem aí? Tudo jóia. Diretamente É muito de... frio, mas tá tudo bem. Aí, tá pelo menos aí, tá uns 10 graus hoje aí em Portugal? Agora, tava 8 graus hoje. Mas hoje esquentou. Hoje tá 9 agora, ó. Deu uma esquentadinha. Ah, certo. Legal, gente. Amigos, deixa eu ver quem tá entrando aqui, né? Tô de costume, né? Como toda sexta-feira, né? Estamos aqui na live de motivos para continuar. E hoje a gente vai estar, né, com um tema um pouco mais familiar. E hoje estamos aqui junto com o meu cunhado, junto com a esposa dele, Natália e Samuel, e junto aqui com a minha esposa, a Daiane, onde a gente vai contar um pouquinho, né, da história do Samuel pai, né, relembrar alguns detalhes, um legado, né, e testemunhar um pouquinho da história dele, né. E para a gente começar, a gente vai relembrar um pouquinho da infância, né? Principalmente agora, do Júnior, né? E da Dai. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, Júnior e Dai. Aí você conta um pouquinho das versões de vocês, com um fato marcante assim, na infância de vocês. Conta um pouquinho assim, de um fato marcante assim, de vocês na infância, pra gente. Vou deixar as damas primeiro. Tá aqui. Na verdade, assim, eu não tenho... Quando eu era bem novinha, eu não tenho tantas lembranças, assim, frescas, assim, com detalhes, com o meu pai, né? Mas tem uma história que é até meio engraçada, assim, né? A gente morava no IAMG, que hoje é FAD Minas, que é um colégio interno da Igreja Adventista, né? E eu e o meu irmão, a gente... era um ambiente bem no meio da natureza, assim, né? A gente ficava bem solto lá. Dois pirralhinhos, e aí meu pai trabalhava lá dentro do colégio também. E aí eu e meu irmão tinha um lago onde tinha vários gansos. E a gente foi lá, passou a tarde inteira tentando soltar um alambrado para libertar os gansos. E aí, quando a gente está quase terminando, vem descendo assim a ladeira, chegando perto da gente o pai, né? E a gente, ixi, soltando os gansos, puxando os gansos para fora. E aí o pai chegando, vão para casa que a gente conversa em casa.
E aí eu tava até conversando com o Gê. A gente sempre riu muito dessa história, né? Foi a tarde mais longa da nossa vida. Foi. Mas assim, a gente lembra com carinho, a gente não lembra. Ele não era de brigar, né? Sempre de conversar. E outros momentos assim marcantes, eu tenho vários momentos marcantes, na verdade, né? De viagens que a gente sempre fazia junto. Tem uma viagem que a gente fez para Cacoal também, que foi bem marcante, mas não dá para contar os detalhes da história aqui. Isso é bem marcante. Mas a gente tem muitas histórias assim, junto com o pai, assim, de momentos de muita diversão, muita alegria. Tem vários momentos assim que a gente vai contando no decorrer da live. Tá certo. Fala aí um pouquinho, Júnior. Eu, apesar de não fazer tanto tempo assim, né? Mas quando a gente era pequeno e morava no IMG, acho que foram uma das memórias assim mais gostosas que a gente tem assim da infância, né? Quando a gente morava no IMG, eu lembro de uma que a gente fez uma viagem para uma cachoeira, a gente ia passar o feriado, um fim de semana, alguma coisa assim. E eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, a Dai uns 2 para 3. E aí eu lembro que nós ficamos lá o fim de semana e tinha uma caverna lá próximo. E aí o pai e a mãe decidiram entrar na caverna, entrar com nós dois. E aí no meio do caminho o pai teve asma e o pai esqueceu a bombinha, teve que voltar correndo, né? Ficou a mãe no meio da caverna com eu e a Dai e meu pai correndo, voltando para conseguir encontrar, para pegar a bombinha e ele passando mal de asma, né? Então, eu lembro que foi uma aventura muito assim, tipo, muito louca mesmo, porque a gente eles não sabiam como que era e eles mesmo assim entraram, fizeram, ficaram lá e a gente ficou o fim de semana naquela naquele lugar ali na frente daquela cachoeira. Não sei se você lembra um pouquinho disso, Dai, mas a gente perdido assim. Só, né? Porque É. era pequeno. E um outro momento que eu lembro bem assim, o pai sempre comentou um negócio que na verdade ele que me ajudava sempre a lembrar disso daí. Ele sempre comentava assim, vários aniversários, quando ele mandava mensagem e tal, ou ligava, ele citava isso, que ele falava sempre isso daqui, que quando eu era bem novo, morava no MG também, e eu decidi batizar, que eu queria me batizar, mas eu não tinha idade para isso ainda. Tinha uns 5 anos, 6 anos. E eu falei, falando que queria batizar, e aí o pai e a mãe não sabiam o que fazer. Tipo, e aí, como vai falar para ele que não vai batizar ainda, porque não tá na idade, alguma coisa assim. E aí o pai sempre contava isso nos aniversários. Aí falava, eu lembro disso como se fosse ontem, que a gente foi e mandou você ir lá no pastor. Chamou o pastor e pediu para conversar com o pastor. Olha, quer se batizar, o que vai fazer? E aí eu até hoje estava relembrando isso numa das mensagens que ele me mandou. Foi inclusive no aniversário do ano passado, e 2021, quer dizer. E aí ele colocou isso. E ele lembrou, aí o pastor pediu para eu ler o segundo capítulo de Lucas. Só que eu não sabia ler ainda. Então não tinha. Aí ele falou, a hora que você terminar de ler o capítulo 2 de Lucas, aí a gente te batiza. Então, o pai sempre citava isso e também citava que antes deles me terem, eles oraram bastante para Deus para me conceber. Então, tipo assim, ele sempre citava isso bastante, né, amor? Ou em áudio, ou em ligação, em dia de aniversário. Então, ele sempre fazia algum link com alguma coisa da igreja, alguma coisa assim. Então, isso Ele, era marcante sempre, assim. ele é bem ligado espiritualmente, né? Eu lembro muito disso nele. Muito. Bem assim, acho que eu lembrava que tipo, toda vez que a gente estava junto com ele, ele levantava bem cedinho, ele estava ali sempre em comunhão, estudando a Bíblia, a lição, alguma coisa. Era muito difícil não encontrar em algum momento ele lendo a Bíblia, alguma coisa ali.
para mim isso aí foi um fato muito marcante em acompanhar isso nele. Era muito bonito ver isso nele. Vou pegar aqui mais duas perguntas em uma, para vocês falarem um pouquinho para a gente. Assim, como que era a convivência com ele, né? E que logo depois teve a questão de vocês morarem, né, distante dele, né? Como que foi essa questão para vocês dois? Olha, Anderson, não era fácil, né? A gente sentia muita saudade. Porém, a gente, uma vez por ano, a gente sempre visitava ele, né? Lá em Porto Velho. Ou, às vezes, a gente ia para Recife, né? Para casa da avó. A avó mandava as marmitas pra gente no voo da Gol. Lembro até hoje, a gente com um monte de marmita, de sopa doce. Sopa doce não pode. Sopa doce no avião. Sopa doce tem história. E aí... Pô, mas, assim, apesar de a gente não ter essa proximidade por muito tempo, que os nossos pais se separaram, a gente era muito novo, foi em 98. Mas a gente sempre estava próximo, porque nessas viagens a gente aproveitava muito, muito mesmo. Então a gente tem boas recordações de todas as viagens, sabe? Foram sempre momentos de muita qualidade mesmo. Tipo, se a gente ficar aqui conversando sobre momentos legais, histórias, a gente vai passar aqui horas e horas e horas falando. Mas eram todos incríveis, né? Sempre envolvia água, comida. Teve uma época que o pai não sabia cozinhar direito e aí a gente vivia da marmita. Lembra? A gente ia... eu não sei se o Júnior puxou tanto, mas meu pai era meio formiguinha, né? E eu puxei ele nisso. Qual era a sobremesa que ele fazia para você lá em Porto Velho? A gente comia marmita e a sobremesa era a lata de leite condensado, abria 3 colheres e dali pra dentro. E era uma festa, né? Porque eu lembro que assim, meu pai, ele tinha no peito assim, ele tinha um buraquinho assim, bem abaixo do peito, ele tinha tipo um buraquinho assim, acima da barriga. E a gente deitava assim no colchão, Júnior, a gente colocava até um pouquinho de água nesse buraquinho e ficava falando que a gente estava brincando de bonequinho dentro do buraquinho do peito dele, né? Então, assim, foi igual o Júnior falou, a gente se via praticamente uma vez por ano, né? Mas eram normalmente 20 ou 30 dias muito intensos, assim, muito grudados, tudo fazia junto. Então, lá em Porto Velho, a gente viajava muito. Às vezes, um final de semana ia para Cacoal, sempre envolvendo com água, né? Era cachoeira, era piscina, era rio, Aprendendo a parque aquático. E algumas coisas que foram marcantes é que, mesmo com a distância, ele participou de momentos essenciais, assim, na nossa vida. Ele que ensinou a gente a dirigir, né? Ele que estava sempre preocupada assim, com a parte espiritual também. Eu lembro que eu ficava ansiosa para receber a revista do nosso amiguinho, que é uma revista infantil da igreja, né? Que aí tinha as atividades para fazer. E eu até separei essa Bíblia, que foi uma Bíblia que ele deu pra gente. Tem até a dedicatória aqui com a assinatura dele. E foi uma Bíblia que eu amava essa Bíblia demais. E é uma Bíblia que eu guardei até porque eu quero que seja foi da Ive, vai ser no futuro, se tiver algum outro bebê, né? Vai ser da nossa descendência. E sempre muito preocupado, assim, com a parte espiritual da gente também. Vamos subir um pouquinho a nossa história? Deixa eu ver. Para você, como é que foi para você quando você entrou nessa família, né? Sua convivência com Samuel pai, né? Assim, nas viagens. Conta um pouquinho para seu sentimento. O sogro sempre foi muito divertido, né? Tipo, só tem memórias boas, porque a gente só se encontrava para se divertir, literalmente. Desde a primeira viagem, a gente espremido dentro do carro, indo pro parque, se divertindo. Tipo, ele sempre... o tempo era curto, mas era de extrema
importância e a gente aproveitava, tipo, 1000%. Então, eu só tenho memórias boas de todos os momentos. Mas isso é muito real. Ele sempre era muito preocupado com a nossa espiritualidade. A gente sempre via ele, tipo, muito em comunhão com Deus. Sempre, a gente não, acho que não teve nenhuma vez que a gente não acordasse e ele já não estivesse acordado, já não tivesse ou feito a caminhada dele, ou feito o culto dele. Até no sábado a gente tirava um cochilo à tarde, quando a gente acordava ele já estava, tipo, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa assim. Então, só momentos bons e experiências marcantes que a gente teve com ele, que eu tive com ele. É, eu também lembro muito assim desses momentos, né? Tipo, eu até comentei com a Dai várias vezes também, né? Que para mim o sogro, eu considero ele como um pai, né? Sempre comentei com a Dai. Eu também, eu creio que você também considera ele como um pai, porque assim, eu tinha um sentimento, tipo, do jeito que ele tratava a Dai, o Júnior, eu via ele me tratando do mesmo jeito, também eu via ele te tratando do mesmo jeito. Ele dava tudo pra gente também, né? Sim. Ele pagava tudo pra gente, fazia tudo que ele fazia pro Júnior e pra Dai, ele fazia pra gente também. Então, assim, É verdade. levava a gente para todos. Era a mesma coisa, acho que assim, não tinha diferença. Eu não sentia diferença. O cuidado que tinha pelo Júnior, pela Dai, em relação a gente. Então, assim, era um sentimento muito gostoso que tinha. Então, assim, realmente a parte espiritual era muito forte nele. Então, esse legado era muito forte porque, como eles falam, né? Ele era todo culto, né? Ele estava, né? Parece que sábado, né? Tava lá. Domingo à noite ele ia para a igreja, quarta à noite ele ia para a igreja. E tem um fato muito marcante, né? Que acho que toda a família, né? Sabe? Acho que esse fato é bem marcante, que como ele cantava na igreja, a voz dele sobressaía, né? Ele tinha uma E nos voz cultos que a gente forte, fazia né? sexta também. A gente estava terminando de tomar banho, de se arrumar, e ele sentado no sofá, assim, esperando, Começava tipo. a cantar, assim, a voz dele sobressaía e é uma voz potente. Isso aí, tipo, marcava muito. E um outro detalhe, assim, para mim, pessoalmente, que mexe muito comigo, é, tipo, ele toca o sax, né? E eu gosto, né, de tocar o sax também. Então, tipo, isso aí para mim ficou marcante, né? E eu tive a oportunidade de, tipo, o sax dele tá aqui comigo, né? Tá aqui guardado aqui em casa. Então, assim, é muito gratificante isso para mim. É uma curiosidade também, né? Isso vem já desde a avó, né? A avó, mãe do meu pai. Sempre, em toda a casa que ele morou, ele sempre separava um espaço, que era o quartinho de oração. Então, eu lembro dele, às vezes a gente acordar e procurar o pai, ele estava lá já há algumas horas, no quartinho de oração, orando, fazendo a sua comunhão. E mesmo nas viagens, às vezes a gente na praia e tudo mais, antes de sair para passear, ele chamava a gente, vamos fazer o culto. E ali na mesa a gente lia a meditação, sempre cantava. Mesmo um culto rápido, tinha música cantada, né? Ele sempre gostou muito de fazer tudo isso. De fazer competição, quem sabia mais a letra. Não sei qual tia, eu vi que a tia Sara tá aí, online. Eu sei que eles faziam competição de quem sabia a letra inteira dos hinos. E os nossos sábados à tarde, acho que vocês vão lembrar. Isso até recentemente, depois da gente casado mesmo, lá em Maragogi, a gente sábado à tarde, deitado no chão, naquele calor, e a gente em aplicativo, jogo no celular, bíblico, e a gente, tipo, jogos bíblicos com perguntas, né, sobre coisas da Bíblia. E às vezes eram perguntas bem, assim, difíceis, né? E às vezes a gente, não, agora essa você não vai saber, pai. Essa Ele não sabia como, tudo. você não vai saber. Aí ele dava uma risada e respondia quando a gente ia ver que estava certo. Então, é um exemplo, assim, de estudo da
palavra de Deus de forma diária, de forma intensa, que ele sabia, assim, muita coisa, né? E estava sempre buscando aprender mais. Isso é verdade. Vamos ver agora um pouquinho em relação, assim, como que foi para vocês o sentimento de quando vocês ficaram sabendo do processo que o pai de vocês estava passando, né? Quando descobriu que estava sentindo alguma doença, né? Quando ele teve que ir para o hospital, esse processo todo que começou. Eu acho que o pai nunca gostou de hospital, né? Ele sempre falou isso a vida inteira dele. A vida inteira ele sempre comentava. Sempre, sempre, sempre. Não gosto de hospital, não gosto de ficar em médico, não gostava de injeção, enfim, para tudo, né? E, e quando ele começou a ir, a gente sentia já ele muito preocupado, porque quando ele foi pro hospital, a gente já, para ele ter ido pro hospital, a gente já sabia que ele estava mal, muito mal, Muito mal. porque ele não gostava de ir, ele não ia, ele adiava ao máximo que pudesse. Então, isso já preocupou um pouco a gente, porém não sei a DAI, mas tipo, a ficha parece que só caiu no dia mesmo, assim, né? Só no dia 29 de dezembro, porque foi muito rápido, foi um processo muito rápido. E, bom, eu vou falar mais pra frente, eu acho que sobre isso, sobre a sensação em relação a, assim, a condução, de como Deus conduziu tudo, entendeu? Mas, em relação a esses momentos, eu lembro de uma coisa, a Edilúcia sempre mandava pra nós, Eu tive as fotos dele. um pouco dele, só pra Ele sempre explicar. fazendo o culto, sempre fazendo, estudando, né, ali. E quando eu conversava com o pai, ou ele estava muito preocupado, ou ele sempre, e mesmo assim, ele sempre falando, tô na mão de Deus, Deus tá conduzindo, se Deus quiser, eu vou sair. Ele usava muito essa palavra, foi algo que eu devia ter falado antes, mas marcou muito. Se eu pegar aqui os áudios que a gente sempre conversava, ele sempre mandava. Eram duas coisas que ele sempre falava muito. Era caminho com Jesus, ele sempre falava isso. E a outra era deixar Deus conduzir as coisas. E não foi diferente quando ele estava no hospital. Então ele sempre falava isso, ele sempre colocava, ele se entregava, ele estava muito, muito tranquilo, né? Em relação à vida espiritual e em hospital não. Em hospital ele estava sempre preocupado porque ele não gostava mesmo desse ambiente. O dia que ele foi pro hospital, ele foi no hospital, aí chegou no hospital, disseram pra ele, olha, o senhor vai ter que ficar internado. Aí ele falou, não, tá bom, eu só vou em casa dormir pra voltar descansado, porque diz ele que ia ficar sendo furado, ia fazer um monte de exame, e ele queria estar descansado. Em vez de ele ficar internado, ele voltou pra casa, foi dormir no outro dia. Aí de Lúcia arrastou ele pro hospital. Engraçado que eu mandei pro pai um áudio, porque a Edilúcia me contou. Aí eu peguei e falei, pai, você não foi pro hospital, você já tinha que ir. Se os médicos falaram que você tinha que ser internado, você tinha que ser internado. E aí, a gente tava vendo esse áudio esses dias, né? E aí ele falou assim, eu sei que eu tinha que ter ido, mas também, um dia não faz diferença. Eu ia ficar lá a noite inteira, não ia conseguir dormir, ia ser picado por um, picado por outro e tal. Agora eu dormi, descansei, agora pode fazer o que quiser comigo durante o dia inteiro. Então ele realmente não gostava desse ambiente, ele se pudesse adiar, ele adiaria o máximo possível disso. E para você, Dai, como é que foi? Porque basicamente você recebeu a notícia dias depois que a Ivy descansou, né? É um choque. Quando eu lembro que eu tava. A gente estava em viagem para São Paulo, né? A mãe me falou, né, que o Júnior ligou pra mãe pra pedir pra ela me contar. A gente estava em viagem, né, no meio da estrada de Brasília para São Paulo. A Ivy tinha acabado de falecer. E
me bateu um desespero na hora, né? Porque o Júnior falou que o pai queria falar comigo por telefone, e aí já me deu aquela angústia. Mas aí depois de conversar com ele, eu fiquei tranquila. E foi igual o Júnior falou, foi tudo muito rápido. Então, assim, até hoje, às vezes, parece que a ficha não caiu assim 100%, né? Como a gente falou, a gente sempre morou longe. Então, às vezes, eu tenho a sensação de que ele só tá longe e a qualquer momento a gente vai se encontrar e vai passar mais umas férias maravilhosas juntos, né? De fato, isso vai acontecer, né? A gente só não sabe quando, mas logo, logo isso vai acontecer também. Mas foi muito assim... A última conversa que eu tive com o pai foi na sexta-feira que antecipava o Natal, dia 23, né? 23 de dezembro, numa sexta-feira. Ele estava em casa, estava bem, porque nesse período de internação ele foi internado, voltou para casa, voltou para o hospital. E aí, nesse dia, a suspeita assim, maior já era um câncer. E aí ele só falou assim pra mim, filhinha, ora, porque eu não queria fazer quimioterapia, né? Igual a gente falou, ele não gosta, nunca gostou de hospital. E aí ele falou assim, eu tenho medo de ter que fazer quimioterapia, ora por isso. Eu falei, não, pai, a gente tá orando, você vai ficar bem. E eu falei assim, né, firme, você vai ficar bem. Aí ele falou assim, filhinha, nós estamos orando para que eu fique bem, mas a minha vida está entregue nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a vontade dele. Então, assim, mesmo nos momentos de maior angústia, de maior dificuldade, o pai sempre colocou Deus em primeiro lugar, e nos momentos felizes ou nos momentos tristes. Ele sempre colocava as coisas, o mérito de Deus, que Deus estava dirigindo. Uma coisa só para recapitular, quando ele fez 50 anos, em vez de fazer uma festa de aniversário, ele fez um culto de gratidão, né? Eu e o Júnior fomos até para Porto Velho, fizemos surpresa para ele, chegamos lá na igreja de surpresa. Então, assim, era sempre independente se estava ruim ou se estava bom, se era um motivo de tristeza ou de alegria, ele sempre estava assim grato a Deus. E isso conforta o nosso coração, assim, né? De que ele era uma pessoa que estava sempre ligado muito a Deus. Entendi. Então, os dias foram passando, né? Com ele no hospital e cada vez a situação estava se complicando, né? E como que foi ficando o coração de vocês, percebendo que a situação não estava melhorando, né? Vocês já estavam vendo que a situação estava se complicando cada vez mais. Como é que estava o sentimento, vendo essa situação assim, meio que fugir do controle aqui? Então, na verdade, a gente não via que estava grave, né? Pelo menos para mim, não era uma coisa que estava assim... eu percebi a gravidade, na verdade, uns 2, 3 dias antes dele falecer, né? Que aí ele estava realmente com muita dificuldade para respirar, que foi realmente quando ele começou a sofrer um pouco, né? De não conseguir dormir. Ele falou que morria de medo de ser entubado, né? Ele já sabia que poderia acontecer. Poderia, né? E eu acho que até assim, partindo um pouco para o tema da live, né? Que é o legado que ele deixou pra gente. Ele, quando ele descansou, parece assim, a sensação que a gente tem é que ele estava tranquilo, ele estava entregue assim nas mãos de Deus, realmente estava confiante. Ele não demonstrava, ele demonstrava uma certa preocupação, mas com os procedimentos de hospital, que ele tinha desespero de hospital. Agora, em relação a ficar curado ou não ficar, ele estava bem tranquilo. E a gente só foi descobrir realmente a gravidade da situação um dia depois do falecimento dele, né? Que aí, acho que a gente não comentou em momento nenhum, que foi quando realmente saiu a biópsia dele e foi realmente diagnosticado uma leucemia bem aguda. E atrasou, né, Dai? Era para ele ter descoberto. E atrasou, né? Essa biópsia. Tá até falando semblante sereno, de que estava em paz. E realmente, ele estava exatamente assim, com
um semblante de paz, né? E foi o que você estava falando, se você quiser até comentar, como Deus dirigiu as coisas, porque ele descansou sem saber o diagnóstico da doença dele. E que é o que preocupava ele, né? Na verdade, o pai, ele... Eu acho que é estranho isso, né? Porque a gente teve em alguns momentos conversa do pai sempre falando assim, né? Ó, eu acho que não dá pra explicar, né, Dai? Mas ele, em alguns momentos, ele teve conversa com a gente, tipo, ó, o dia que eu morrer, né? Ele tinha um pouco disso já, né? Essa sensação. E eu acho que por conta também da asma, ele sempre tinha muito medo de piorar a questão da asma. Teve uma vez que ele tava com. Ele teve. Foi tuberculose? Não. Ele teve um problema respiratório bem grande, assim, que ele teve que tomar vários. Depois do Covid, eu acho. Antes do Covid. Teve quando ele pegou o Covid também, né? Ele ficou muito preocupado. Nós ficamos bastante também. E, e eu lembro que em todos os diagnósticos, quando ele teve Covid, ele ficou super preocupado também, né? Isso abalou muito o psicológico, inclusive, do pai. E dessa vez ele não estava tão abalado psicologicamente. Ele sabia que tinha alguma coisa, sabia que era algo grave, tanto que ele já estava na ala onde tinham as pessoas com câncer, né? Com alguns tipos de câncer e tal. Então, só não sabia qual era o problema dele exatamente, né? Ninguém sabia exatamente. Eu lembro até hoje quando ele mostrou o exame de sangue dele em setembro, que foi quando a gente se assustou, porque estava tudo totalmente alterado, né? Então, o que eu lembro foi que o pai faleceu numa quinta-feira à noite, no dia 29. E eu lembro que isso aí foi uma noite difícil, né, amor? Foi uma noite muito difícil. E no dia 30, um pouco depois do enterro do pai, a gente recebeu o laudo. E para mim ali, naquele momento, quando eu recebi o laudo, parece que assim, eu agradeço muito a Deus. Porque assim, tem pessoas que passam por alguma dificuldade na vida. E eles só vão descobrir no céu o motivo. Não vai ter uma resposta do porquê que aquilo aconteceu, por que Deus permitiu aquilo. E eu agradeci muito a Deus, porque o laudo que nós recebemos do Pai, na verdade, foi para nós foi muito reconfortante. Confortou o nosso coração. Porque o que o pai tinha era muito grave, onde ele iria ter que fazer um procedimento difícil, que existia uma chance enorme de morte, e se sobrevivesse, ia ter que ter um tratamento muito longo. Muito longo. Então, ali, no momento do enterro do pai, a gente estava recebendo esse laudo. Então, para mim, naquele momento, foi uma resposta de Deus a tudo. Porque, na verdade, né, amor, na hora que eu recebi aquilo ali, parece que tirou um tirou um peso. peso, veio uma paz muito porque grande. ficou muito claro o quanto Deus estava cuidando de Como vocês, para vocês entenderem toda a situação. Porque o sogro sempre falou que ele não, eu não sei por quê, mas toda conversa ele falava: ah, a única coisa que eu não quero é ficar em hospital. Ai, Deus me livre de hospital. Eu não quero nunca precisar ficar em cama de hospital, ficar internado e tal, ficar debilitado, alguém cuidando de mim. Ele sempre falava muito isso. Então, a hora que saiu o laudo, a gente foi um sentiu conforto cuidado. de Deus, porque, tipo, era Deus respondendo pra gente que, na verdade, ele tinha poupado o sogro de muita dor, entendeu? Sim, isso é muita verdade, assim. E como eu tô aqui um pouquinho mais perto, né, do que o Júnior, pro Júnior seria inviável ele vir de Portugal pro enterro, né? Mas acompanhou tudo, fui chamada de vídeo o tempo todo. E assim, estar lá, me despedindo, a gente tá se despedindo, né? Porque ele já tava dormindo, na verdade. Mas foi um momento de muita gratidão a Deus, porque todo mundo
que vinha me abraçar no velório, né, falava, seu pai era um homem de Deus. Ah, ou muitas pessoas falaram, ah, é seu pai que me deu estudo bíblico. Então, assim, muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, conheceram a Deus através do pai. E eu acho que esse é o maior legado, né, que o pai deixou pra gente. E o que eu fiquei, desde do descanso dele, eu fiquei com um sentimento, assim, de que a gente precisa continuar o trabalho dele. A gente precisa falar com tanto amor, com tanto carinho do céu, como ele tem um sermão, né, no YouTube, que é, não sei quem que achou, acho que foi o Júnior que achou, no YouTube, um sermão que ele está fazendo na igreja sobre o céu. E a forma como ele fala do céu era uma forma, assim, de amor profundo. E nos tranquiliza saber que ele está dormindo e quando ele acordar, ele vai para o céu, com certeza. E vai desfrutar dessas maravilhas que ele tanto pregava, tanto ensinava. Uma coisa que eu fiquei, assim, admirada lá vendo as coisas dele, assim, né? Ele estava trabalhando de Uber agora, né? Nos últimos anos. E o carro dele, à frente, atrás, era cheio de adesivo, falando, estude a Bíblia. Dentro do carro, sempre livros falando sobre a esperança de Jesus, que ele dava para passageiros, né, que encontravam. Então, ele fazia diferença na vida de qualquer pessoa que passasse, mesmo que fosse rápido na vida dele. Eu acho que o que fica para mim, o que ficou muito para mim, é o que nós que ficamos, porque o pai descansou, o pai acabou, o pai agora, quando ele abrir o olho, ele vai ver Jesus. Então, o que fica para nós é a gente que está vivo, o que nós vamos fazer da nossa vida, né? Então, Que a gente está deixando. qual o legado que nós estamos deixando para as pessoas que nos rodeiam, né? Eu acho que esse momento, porque a Dai a gente foi acompanhando, né, o velório, o enterro junto com a Dai, e isso eu peguei bastante, né? Nossa, e se fosse comigo, o que estariam falando de mim? O que estariam falando de mim? O que eu teria deixado de importante, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu lembro do pai, ele sempre falava muito, né? Sempre quando eu pregava, ele ficava feliz da vida, né? Uhum. E quando eu não pregava, aí ele ficava, e aí, não vai pregar não? Quando não vai pregar a próxima vez? Então, isso aí pra mim foi realmente assim, de tipo, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer, né? Qual o legado que eu vou deixar para as outras pessoas? Eu estou pronto porque Deus às vezes permite que alguma coisa aconteça de ruim, aparentemente, na nossa vida, para que se torne algo melhor, algo muito bom, algo extraordinário que a gente não consegue imaginar. Então, para nós, seres humanos, meu pai faleceu. Só isso. Acabou. É tristeza, é dor, sofrimento, mas às vezes o que Deus está querendo de nós é algo que vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. Então, o que eu estou fazendo quando eu acordo, qual é a primeira coisa que eu tenho feito, qual tem sido o meu pensamento. Eu tenho andado com Jesus o tempo todo, eu acho que isso daí são perguntas que eu tenho feito para mim diariamente, principalmente agora, nesse momento, né? É verdade. Né, eu fico assim, também pensando que o legado dele, né, sempre foi pregar a volta de Jesus, né? E ele deixou isso, né? Vamos dizer que foi um dos legados dele. Né? Igual eu falo, né? Um dos motivos que eu criei essa questão da live, né, partiu muito do processo de quando a Ivy descansou, né? Que brotou no meu coração de querer testemunhar histórias, né? Testemunhos
que a gente possa entregar para outras pessoas, né? Uma forma de pregar o evangelho, né? Então, para mim, pregar o evangelho cresceu muito no meu coração, né? E existem várias formas, né? Tem uma forma de você ir na igreja, no púlpito pregar, e eu achei uma forma de fazer através da live, né? E é um meio que eu estou tentando construir, né? De pregação do evangelho, né? Porque isso, a pregação do evangelho, né? A palavra de Deus, né? A Bíblia, quanto mais a gente pregar, mais pessoas vão estar ouvindo, né? E com isso vai apressar a volta de Cristo, né? Com Cristo voltando, né? Isso tem as promessas, né? Que quando Cristo voltar, ele vai cumprir. Que uma das promessas é ressuscitar quem descansou nele, né? Então, quem vai ressuscitar? A gente acredita que vai ressuscitar nossa filha, aí, né? E O pai de Anderson, vocês, né? Samuel, que ressuscitar para a vida eterna, onde não vai ter mais dor, nem lágrima, né? Anderson, cada pessoa, quando ela passa por uma dificuldade, ela tem uma reação diferente, né? E Então, às vezes, a pessoa passa por uma dificuldade grande e por algum motivo ela acaba se afastando de Deus, culpando ele, ou aconteceu isso comigo porque minha vida espiritual estava desse jeito, então eu tô ruim, e aí aquilo ali afasta ainda mais ele de Deus. Então, o que você está fazendo, na verdade, você só vai descobrir os resultados disso no céu. Porque o ser humano está suscetível a problemas, a dificuldade. Então, as pessoas que vão assistir essa live, tanto ao vivo como depois, estão nesse momento passando por algum problema, por alguma dificuldade. E às vezes vê que outras pessoas também passam por essa dificuldade, mas que na verdade existe algo muito além que a gente só vai entender quando Jesus voltar. Isso nos fortalece de nos prepararmos mais, porque se vem uma dificuldade, inclusive esses dias tem o app que eu uso da Bíblia, que tem aquele versículo do dia, né? E ele me fez lembrar e eu fiquei refletindo bastante nele. Eu acho que é Filipenses, que ele pega e fala que as tribulações elas acontecem para que a gente persevere mais e com isso a nossa fé vai aumentar. Então, eu acho que aí está a questão. As provações elas vão acontecer, mas a gente só vai. Elas acontecem para nós para que a gente fortaleça a nossa fé. Então, vão ter pessoas que estão assistindo essa live que você nunca vai nem imaginar do problema que ela estava passando e por algum motivo ela olhou e eu não tenho dúvidas nenhuma de que vão ter estrelinhas na sua coroa por conta dessas lives. amém. O intuito mesmo é só pregação, né? Dessas lives mesmo. O objetivo maior, né? Que Deus possa, né, me usar e usar todos nós, né? O intuito aqui é todos nós pregar o evangelho. Esse é o maior intuito. Eu fico pensando, esses dias eu até postei nos stories, né? Quando eu estive lá em Porto Velho, eu trouxe, na verdade vai ser para entregar para o Júnior, mas enquanto eu não vou para Portugal para deixar, eu estou usufruindo da Bíblia do papai. E no hospital ele estava lendo bastante a Bíblia, né? Sempre, não deixou de... Só quando ele realmente não tinha mais condição. Mas tem uma foto dele que aparece com essa fitinha na Bíblia. E ele estava estudando e tá marcado, né? Está sublinhado na Bíblia dele. Em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu não tenho dúvida que o Pai, ele terminou a obra dele aqui na Terra, né? Deus permitiu que ele descansasse justamente porque ele estava pronto. Porque
não precisava mais, assim, ele não tinha mais uma missão a cumprir aqui na Terra. Ele já cumpriu a missão dele, ele pregou o evangelho, ele fez a sua parte e ele descansou em Jesus. E eu fico só pensando, será que eu tô pronta? Será que eu tô pronta para receber minha filha, entregar para ele, para apresentar ele? Ele sempre pediu muito, né, neto. E eu fiquei pensando às vezes assim, poxa, ele não vai, se eu tiver filhos aqui na Terra ainda, ele não vai conhecer. Mas a gente tem que olhar pela parte boa, né? Olha o tanto, quantos momentos a gente tem de lembranças de momentos bons que a gente passou junto. E do legado que ele deixou pra gente, muito mais firmes assim na fé, o tempo todo ele falando. Quando aí faleceu, filhinha, não perca a fé. Ele sempre chamava filhinha e filhão. Era o jeito que ele chamava a gente, né? Então, todos os dias o que eu fico pensando, toda vez que eu olho para a Bíblia dele, eu tenho usado ela, né? Nesse período que está aqui comigo, eu tenho usado ela para estudar a Bíblia e para ir para a igreja, enfim. Será que eu estou cumprindo a minha missão? Será que eu estou ajudando a apressar a volta de Jesus? Então, isso não é só para mim, não é só para o Júnior, não é só para o Anderson, para Nai, é para todo mundo, né? É difícil viver nesse mundo de pecado, mas o que a gente tem feito para apressar a volta de Deus? A gente tem se mexido? A gente tem feito alguma coisa ou a gente só está esperando? Né? Eu acho que é algo que a gente tem que ficar pensando sempre. Sempre, sempre. Eu quero ler aqui 2 versos, né, para a gente caminhar aqui para o final. Primeiro se encontra aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que é uma das promessas, né, que Deus deixou, que fala assim: pois é dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Né? Então, assim, uma das promessas, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar. Então, hoje, quem descansou em Cristo está descansando, está dormindo, né? Está simplesmente dormindo, né? Aguardando a volta de Cristo. Então, isso é uma das promessas de Cristo. E um outro verso, né? Está em Apocalipse 21, 4, né? Bem conhecido. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, isso aqui, depois da ressurreição, iremos viver com Cristo eternamente, aonde não irá mais ser dor, nem lágrima, e iremos viver eternamente, né? Então, sim, é isso que nos conforta, né? Então, quando for o Samuel Pai descansou em paz. A gente sente que ele descansou em paz, tranquilo, que a gente vai encontrar ele na volta de Cristo. A gente tem essa esperança, esse conforto. Eu li um texto também de Ellen White, eu queria compartilhar também. E diz assim: não se proste, porém vosso coração em tristeza, pois eles são a propriedade do Senhor, e ele com os seus fará o que lhe aprover. Isto sabemos, que o seu amor é maior do que o nosso pode ser, e Jesus tanto os amou que deu a vida para os redimir. Deixai-os, pois, repousar, e que o vosso coração se expanda mais decididamente para Jesus, a fim de que ele supra toda a fome da alma e toda a sua necessidade. Ela vem falando, né, sobre a morte, sobre as pessoas que já descansaram. E é exatamente isso, né? Deus deu a vida, né, por nós e ele sabe o que for melhor para aqueles que descansaram. Então, que o nosso coração esteja cada dia mais decididamente
por Jesus, né? Pra gente se preparar também e pra gente viver a eternidade com todo mundo no céu. Amém, né? Só um detalhe, assim, que eu até fiquei pensando. Eu e o Júnior, a gente conversou um pouco sobre isso há uns dias atrás. Que, assim, eu fiquei um pouco com aquele sentimento de culpa de não ter ido antes para Porto Velho, né? Quando eu cheguei em Porto Velho, ele já tinha falecido. Mas a gente aproveitou todos os momentos e a gente disse para ele, enquanto ele estava vivo, a gente falou repetidas vezes. Então eu tenho muito tranquilo isso dentro de mim, de quantas vezes eu falei para ele o quanto eu amava, o quanto eu admirava a vida espiritual dele, o quanto ele era um exemplo espiritual para mim, mesmo distante, o quanto ele se fez um sacerdote para a gente. Então, assim, às vezes a gente tem algum problema familiar e a gente não sabe, a vida é um sopro, né? Então, isso serve para a gente aproveitar também, falar tudo que a gente sente para quem a gente ama, enquanto a gente está vivo, Enquanto né? há vida. Para a gente não ter um sentimento de culpa e de arrependimento, porque de fato, eu e o Júnior, a gente conversando, a gente falou, a gente não precisa e a gente não tem por que ter sentimento nenhum de culpa. E de tipo, e se a gente tivesse feito tal coisa, porque a gente realmente aproveitou com uma intensidade, assim, gigante todos os momentos que a gente estava juntos. E mesmo longe, né? Mandando áudio, mandando vídeo, sempre dizendo o quanto a gente amava. A gente sempre foi muito do tato, né? De abraçar, de beijar, de estar junto ali. Então, que a gente pense, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, assim, de expressar os sentimentos, é tão importante para a gente depois se sentir tranquilo. Tanto a questão relacional e como a questão espiritual, às vezes, né? Às vezes é uma mensagenzinha que a gente manda para uma pessoa que está distante, isso ajuda muito, né? Isso daí é o que vai ficar. Na verdade, quando bate aquela saudade, é o que a gente olha, né? São as lembranças, em primeiro lugar, memórias, isso aí é prioridade sempre. Mas depois também é escutar um áudio de conselho, um vídeo, uma mensagem, né? Isso aí é reconfortante demais, né? Faz a diferença. Com certeza. Foi muito legal, amor, esse conselho que você deu aí. Então, assim, se tem alguém aí que tem dificuldade de expressar, de falar, comece mandando uma mensagem, né? Vai mandando uma mensagem. Aos poucos vão conversando, daqui a pouco passa por um telefonema, faz uma chamada de vídeo, daqui a pouco vai visitar, mas não deixe de falar, expressar. Isso é muito importante, realmente, que sentimento de culpa, eu acho que deve ser um dos piores sentimentos, né? Mas foi muito, muito bom, Júnior, Dai, conversar aqui entre nós quatro, família. Foi muito gostoso, né? Passar um pouquinho disso para outras pessoas. Prazer, foi muito bom. Agradeço bastante, viu, por vocês terem aceito esse convite e ter participado aqui da live. Até porque faz pouco tempo, né? Os sentimentos ainda são bem fortes. Mas agradeço bastante mesmo pelo carinho de vocês, viu? Agradeço. Anderson, acho que o principal na verdade, a gente que agradece. Eu acho que é importante a gente falar e poder expressar aquilo que a gente está sentindo, né? E o principal é aquilo que a gente vem falando, que é como nós vamos continuar, né? Então, que é o principal, motivos para continuar. A gente tem que continuar porque nós estamos vivos. Não adianta a gente ficar pensando, lembrando, foi o que a Dai falou, o que eu podia ter feito, não. Acabou. Então, agora, a partir de agora, o que me motiva? O que me motiva é o legado que as pessoas deixam. E qual vai ser o legado que eu vou deixar agora para as pessoas que me rodeiam? As pessoas que têm contato comigo, as pessoas que vão me ver apenas uma vez. Faz tempo ou não, entendeu? Que as pessoas falam pra gente, você é cristão, né? Você é
diferente. E eu acho que isso daí que é a diferença. A gente tem que continuar porque a gente está vivo. Se a gente está vivo, se Deus está permitindo que a gente esteja vivo, é porque a gente tem algo a mais a fazer, né? Amém. É isso mesmo. Então, tá bom. Amigos, brigadão aí quem estava acompanhando a gente aqui. Convido vocês para a próxima sexta-feira estar aqui de novo com mais uma história. E até a próxima. Até mais. A live vai ficar salva. Tchau, Também. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite.